Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sejam todos bem-vindos. Já sabem, tá chegando agora, se inscreve, deixa seu joinha, deixa seu comentário, que é muito importante pra gente. Pode ser um coraçãozinho, um oi Dani, mas deixa um comentário aí, deixa um joinha, é de graça, não cobra nada. E vocês têm histórias aqui segunda, terça, quinta e sexta, 7 da manhã, horário de Brasília. Aliás, semana que vem a gente muda o horário aqui nos Estados Unidos. Eu tenho até que fazer um schedule direitinho para os vídeos saírem no horário, de 7 horas da manhã para vocês. Bom, vamos lá, nossa história de hoje. Oi, Dani, tudo bem? Comigo tudo ótimo, amiga. Ela falou, espero que sim. Hoje eu sou sua Alice. Eu não sei como vou te escrever. Ou vou escrever uma história que eu sofri quando criança. Essa história me dói até hoje. Me sinto muito revoltada ainda com tudo o que aconteceu. Mas vamos lá. Eu sou a segunda filha de 6 irmãos. Morávamos numa propriedade que era dos meus avós e ficava na zona rural do município de Porto Velho, Rondônia. Nessa época do início da história, eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe estava grávida da minha penúltima irmã. Então, como não tinha hospital perto, ela veio à capital de Porto Velho para ter minha irmã. E ficamos no sítio com meu pai, com o pai dela. Lembro que minha avó ficou com meus 2 irmãos menores na casa dela e eu e meu irmão mais velho ficamos com meu pai na nossa casa. Lembro como se fosse hoje que meu pai disse: Alice, hoje você vai dormir comigo na minha cama. Então, ela disse que nem maldou, né? Deitei com ele na cama. Mas eu lembro, Dani, nitidamente meu pai pegando nas minhas partes. E pegando a minha mão e colocando naquela parte dele. Eu fiquei assustada e tirei a mão. Depois dormi e eu não lembro o que aconteceu. Passou um tempo, mas o que eu achava estranho depois desse acontecido é que ele sempre tomava banho com a gente, só de cueca. Eu era pequena, mas eu achava estranho. E ele fazia questão de me ensaboar, quando estávamos sozinhos no banho, que era num rio. Então, passou mais um tempo e nós íamos ao sítio da minha avó. Fomos morar numa vila para meu pai trabalhar numa serraria. E lá que ele se demonstrou extremamente agressivo com a minha mãe e conosco quando ele bebia. Numa dessas vezes, ele chegou bêbado. Ele não viu eu e meu irmão em casa, mas nós estávamos na casa da vizinha assistindo TV. Ele ficou agressivo e bateu na minha mãe. Ela estava grávida do meu último irmão. E ameaçou me dar um tiro de espingarda quando eu cheguei em casa. Eu fiquei extremamente assustada e me escondi numa privada velha que tinha perto. Então meu pai voltou para o bar para beber. Arrumou confusão com os homens e foi preso. No outro dia ele foi solto. Estava mansinho, como se nada estivesse acontecido. Passou-se uns meses e voltamos para o sítio dos meus avós. Eu não lembro bem, mas eu acho que meu pai foi demitido dessa serraria lá que ele trabalhava. Então, quando voltamos ao sítio dos meus avós, eles tinham se mudado para a cidade e ficamos só nós no sítio. Assim começou o verdadeiro inferno, pois meu pai podia fazer o que quisesse conosco. Não tinha ninguém por perto para nos ajudar. Nesse sítio passamos necessidade de alimentação. Meu pai trabalhava de bico em outras fazendas e ele nunca tinha um emprego fixo. E quando trabalhava, ele saía para a cidade e voltava bêbado. Ele não podia falar nada não se podia falar nada com ele, porque ele ficava extremamente irritado. Tudo que falava com ele, ele dava aquele excuse me, assim, olha, eu sou agressivo porque estão me deixando irritado. Bom, ele batia em todo mundo, Dani, principalmente no meu irmão mais velho. Parecia que ele tinha ódio do meu irmão. Então ali também começou a usar... Lembro que eu tinha de 10 para mais ou menos 11 anos. Um dia ele esperou todo mundo ir dormir, inclusive a minha mãe. Ele me obrigou a ficar com ele num cômodo da casa. Me obrigou a sentar no colo dele, me ameaçando com uma faca.
E essa noite foi o início das inúmeras noites de violência que eu sofri. Depois disso, sempre que ele tinha oportunidade, ele praticava. Foram 2 anos assim. Então, além de passarmos necessidade de alimentação, tínhamos agressões e abuso. Não sei se dos meus irmãos ele chegou a abusar. Nunca tive coragem de perguntar. Só sei que meu irmão mais velho é revoltado com ele até hoje. É alcoólatra e quando bebe também é agressivo. Mas continuando, lembro de uma vez que tinha uns trabalhadores trabalhando na estrada fazendo asfalto. Eles nos ofereceram comida de marmita. Fomos perguntar para nossa mãe se podia pegar. Ela deixou, só que meu pai não estava em casa. Por azar, ele chegou e eu e meu irmão estávamos com esses homens. Fomos pegar a comida. Gente, foi aquele pé de guerra. Ameaçou de matar todos nós com facão. Corremos para o mato com medo dele. E ele brigando com a minha mãe, batendo nela porque ela tinha escondido os cartuchos da espingarda. Nossa, foi uma noite horrível. Lembro como se fosse hoje essa noite de terror. Eu saí do mato chorando, implorando perdão, me ajoelhei pedindo que ele não fizesse nada com a gente. Eu tinha muito medo dele matar minha mãe. Ele xingava a gente de todos os nomes. Sabe, tudo que você pode imaginar de agressão física, psicológica, a gente sofria. A gente vivia melhor na época da castanha, pois a gente colhia e vendia. Então dava para comprar um pouco mais de comida. Por volta do ano de 92 e 93, começou o garimpo na região. Então ele foi para o garimpo e vinha uma vez por mês trazer comida para a gente. Se acabasse, a gente ficava dependendo dos vizinhos que nos ajudavam com um pouco. Tinha uma tia que morava 10 quilômetros da nossa casa. Ela ajudava a gente com o que podia. Em 93 não tinha onde eu estudar. Então minha tia falou para me deixar ir para casa dela, pois na vila que a minha tia morava tinha uma escola. Meu pai concordou. Desde que todo feriado, férias, eu viesse para casa. Bom, foi um ano assim. Meu pai então ficou doente. Não sei dizer o que era, mas acho que era câncer. Sei que uma dessas vezes foi tão difícil que falei para minha mãe: Mãe, por que a senhora não fala pro tio matar nosso pai e nos leva embora daqui? Gente, vocês imaginam para eu falar uma coisa dessa como estava a minha cabeça? Eu chegar a pensar em pedir alguém para matar meu próprio pai. Ele era um verdadeiro demônio pra gente. Então ele ficou doente, ficou na cidade, foram meses na casa da minha avó. Em 94 ele morreu. Nossa, foi um alívio. Finalmente saímos daquele inferno. Mas minha mãe, coitada, ela ainda ia passar por outro sofrimento. Sofrimento da humilhação dos parentes, porque não tínhamos para onde ir. E mais uma vez eram meus avós que teriam que nos ajudar. Eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar em casa de família para ajudar minha mãe e criar meus irmãos menores. Esqueci de falar que além do meu pai beber, ele induzia eu e meus irmãos a beber. Então eu com 10 anos, eu já tinha ficado bêbada várias vezes. Meu irmão com 8 já bebia. Além disso, ele induzia eu e meus irmãos a praticar sexo quando éramos criança. Sim, entre nós. E eu achava aquilo super normal. Tanto que eu achava normal transar com quem eu quisesse. Só fui me liberar disso depois que eu casei. Meu Deus, gente, olha que situação. Para você ter uma ideia, Dani, com 15 anos eu bebi igual adulto. Graças a Deus as coisas foram mudando e foram melhorando. Então quando eu fiz 17 anos eu conheci meu marido, temos a mesma idade. Engravidei, depois que minha filha nasceu, eu fui morar com ele na casa do pai dele com as irmãs. E ali sim eu ganhei uma nova família. Deus me deu um pai que eu nunca tive. Meu sogro é meu pai de coração até hoje. Um homem de caráter, honesto, respeitoso. Um homem que Deus me ensinou que ainda podia se confiar em alguém. Estou aqui escrevendo isso com lágrimas dos meus olhos, por gratidão a Deus, por colocar pessoas como meu sogro na minha vida. Meu marido também tem todas as qualidades, como pai. No início a gente brigava muito, éramos novos, sem experiência, e eu tinha uma vida toda errada, né? Mas foi passando o tempo, com a ajuda do meu sogro, a gente foi se ajustando. Hoje não somos ricos, mas posso dizer que vivemos bem.
Minha família é abençoada. Bom, minha filha hoje tem 26 anos, já é independente. Tivemos mais 2, hoje uma de 12 e outra de 10. Minha família é minha base, minha estrutura. Deus me ensinou a confiar em 2 homens que são fundamentais na minha vida. Meu marido e meu sogro. Meu sogro sempre me ajudou com as minhas filhas. Até hoje, quando nós 3 estávamos trabalhando, ele que buscava as meninas na escola. A escola é perto da nossa casa, então isso facilita muito para mim. Minha mãe, tão sofrida, fez 1 ano e 8 meses que ela já se foi. Ela faz muita falta, sinto muito saudades dela. Antes de acabar, só quero enfatizar algo. E não tem um dia sequer que eu não lembro das violências que a gente sofria. Eu até sonho com isso. É uma dor que não passa, sabe? Ficou na minha alma. Acho que ficou no meu subconsciente. Hoje em dia eu sirvo ao Senhor para a glória de Deus. Ele tem me ajudado muito, me libertado muito de alguns traumas. Mas ainda tem algo que não estou bem. Meu marido disse que preciso perdoar meu pai, mas eu ainda não consegui fazer isso. Acho que é por isso que eu ainda sofro. Eu quero me despedir por aqui. Tomara que você leia minha carta. Eu quero muito um dia escrever um livro sobre a minha história. Gostaria de ajudar outras crianças vítimas de... Para mim, não é só um crime, é um ato demoníaco. Para uma pessoa abusar de uma criança, só pode estar possessa por um demônio, pois isso não é normal. Bom, obrigado por escolher minha carta. Aí ela fala o nome dela, ela é de Rondônia, né? E ela me mandou várias fotos dela aqui com a família. Gente, ela parece irmã da filha dela, de 22 anos. O marido, as menininhas, lindos. Mas vamos lá. Olha, amiga, eu vou te falar. A gente já leu muitas histórias aqui, né, de sofrimento. Infelizmente. E, sabe, eu fico pensando, eu fico imaginando os horrores que você deve ter passado, né? Ter que se esconder no meio do mato, ter que se esconder do seu pai, sendo abusada pelo seu próprio pai, transar com seus irmãos como se fosse uma coisa natural. Por isso que eu falo, gente, quando você tem uma família desestruturada, dentro daquela casa, não é que as meninas às vezes, né, se tornam, ele se tornou isso, se tornou aquilo. É porque, às vezes, ela foi criada assim. Então, para ela, como ela foi criada assim, aquilo ali é o certo, né? E você, Alice, foi muito bom, porque você conseguiu quebrar esse ciclo. Normalmente, uma menina que é criada como você foi criada, infelizmente, ela cai na mão de homens que esse ciclo se repete, sabe? Homens que não as respeitam. E você deu muita sorte de você ter um sogro que te trata como uma filha, um sogro honesto de caráter, que sabe os valores. Então, hoje, você conseguiu passar esses valores para suas filhas. Quanto à questão do seu marido diz de perdoar, eu até um certo ponto, eu concordo, porque às vezes dói muito mais na gente do que na pessoa. Por exemplo, seu pai morreu, né? Eu não acho que é porque a pessoa morre que ela vira santa, não. Ele foi um canalha, né? Ele fez o que fez com vocês. Mas talvez quando você conseguir perdoar isso, vai ser melhor para você, sabe? Para sua vida. Mas eu sei também que isso deve ser muito difícil, né? Então eu já falei aqui em outros vídeos, às vezes a gente perdoa, mas a gente não esquece. Eu passei situações ruins na minha vida, né? Quem viu minha história aqui, eu falo, eu perdoei, hoje eu não penso. Aliás, eu deletei, porque eu não consigo nem lembrar dessa fase da minha vida. A não ser quando alguém fala, Dani, eu vi seu vídeo e tal, contando sua história. Mas é muito difícil eu lembrar dessa parte da minha vida. E eu acho que eu tenho essa coisa em mim de deletar coisas ruins que aconteceram comigo. E eu espero que você consiga, né? Porque, como você disse, você ainda sofre. Infelizmente, esse demo, que era o seu pai, morreu, mas ele deixou uma sementinha aí
né, dentro de você, que você continua lembrando dele, você continua sofrendo. Então, assim, isso realmente é ruim para você. E a partir do momento que você conseguir, talvez, né, perdoar, esquecer tudo isso, a sua vida ela vai se transformar. Você vai conseguir, né, sei lá, levar uma vida em paz. Pelo menos se você esquecer o que acontecia ali. Olha, você tem uma família linda, né? Espero de coração, assim, que vocês sejam muito felizes. Aliás, vocês já são muito felizes. Eu sempre reparo que as histórias que vêm do norte do país são histórias, gente, muito fortes. Sério. Muito fortes. Então, a gente recebe muita história aqui, né, do Pará. Tem muitas histórias das meninas, tem 2 histórias, eu acho, das meninas ribeirinhas. E a gente vê que praticamente 90% dessas meninas que me escreveram foram usadas dentro de casa, pelo pai, pelo irmão, pelo tio, pelo avô, por alguém. Então, é algo que a gente tem que lutar. Nós estamos no ano de 2025 e, infelizmente, isso ainda acontece. Isso não está extinto. A história delas passou aqui em 1993, 94, mas nós estamos em 2025 e isso ainda acontece. Então a gente precisa de leis mais severas para que isso seja punido, né? São muitas meninas engravidando do próprio pai, do próprio avô, do próprio tio. De vez em quando aparece uma na notícia. E as que não aparecem em notícias, as que sofrem lá caladas e não são, né? Então, eu gostaria muito de ter o poder um dia de poder fazer algo, sabe? Contra isso. Contra essas meninas indefesas, né? Que tem que passar por esse pesadelo. Porque você era para se sentir dentro de casa, num ambiente protegido. E não. Essas meninas, muitas vezes, elas se sentem protegidas fugindo para o meio do mato à noite. Os perigos da noite talvez sejam menos perigosos, né, do que o perigo que está dentro da casa delas. Bom, um beijo para você, Alice, para toda a sua família. Muito obrigada por ter dividido a sua história com a gente. Um beijo para todos vocês que estão aqui. Tenham um dia abençoado e até o nosso próximo vídeo. Tchau.